Estou de volta. Olha, eu comecei fazendo uma pergunta para você. O que te faz mudar? E começamos conversando sobre um processo de mudança constante que deve acontecer na vida do cristão para que ele se configure cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Para que esse processo de conversão, de mudança interior e mudança para a vida toda aconteça, existem alguns critérios. Eu estou falando aqui no que diz respeito à vida cristã. Daqui a pouquinho a gente vai falar também dos conceitos da psicologia, mas falando da vida cristã, existem alguns elementos fundamentais que nos ajudam a passar por esse processo de transformação, esse processo de mudança. Primeiro, que quem nos convence a respeito do pecado, sobre a necessidade da conversão, é o Espírito Santo, que é a atuação da graça de Deus na nossa vida. Depois, uma contribuição da nossa parte, que é a resposta à ação da graça. A graça supõe a natureza, portanto, Deus age, mas espera sempre uma resposta do ser humano. O Espírito é a graça que toma conta do nosso coração para que nos configuremos a nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo critério é a adesão ao Evangelho. Precisa estar na pauta do dia, na nossa vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não dá para ser discípulo de Jesus sem deixar que o Evangelho tome conta da nossa história e que a nossa vida seja pautada pelo critério do Evangelho. Então isso é importante. Observar os conselhos evangélicos, ler a Sagrada Escritura e deixar que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo façam parte da nossa vida. O terceiro critério é a oração. Quer dizer, não dá para ser santo, para ter um processo de mudança sem ter vida de oração. Se alguém diz assim, eu quero mudar de vida, eu vou por um esforço próprio, porque eu tenho força de vontade, então eu vou vencer o vício, eu vou tomar decisões hoje, eu vou mudar completamente só com a força de vontade. No que diz respeito à vida cristã, isso não é possível, porque logo depois acaba voltando e quando volta, volta pior. Então é preciso decisão tomada a partir da graça do Espírito Santo, portanto, com a graça de Deus agindo na nossa vida, depois, num desejo de se configurar a Jesus Cristo por meio do Santo Evangelho para ser um verdadeiro discípulo de nosso Senhor, e depois ter vida de oração. A oração vai alimentando a nossa alma, vai colocando em nós o desejo, porque é o mesmo Senhor que nos chama, é Ele quem nos capacita, é Ele quem coloca no nosso coração o desejo de mudança. Isso só se dá através da oração. E é por isso que nós queremos ser aqui, na Rede Século XXI, um auxílio necessário para a sua vida. O que é esse auxílio necessário? Te ajudando a rezar, te ajudando a meditar a palavra de Deus, te ajudando a entender os conceitos do Evangelho e outros conceitos também que certamente te ajudam a crescer na sua vida de fé. A gente está aqui sempre inteiramente à sua disposição. Nosso telefone é 19 3871 9620 para você ligar para cá, para fazer o seu pedido de oração, para dizer, Padre, está difícil mudar, está difícil tomar as decisões. Nós vamos te ajudar rezando, vamos te ajudar meditando o Evangelho, vamos te ajudar trazendo conceitos para que você identifique aí na sua vida e passe por um processo de um conhecimento interior para então lutar contra as coisas difíceis da vida para se estabelecer então esse processo de mudança. Para isso, quero começar já rezando por você, colocando a sua vida diante de Deus. Eu quero rezar pelo Raimundo Nonato Alves Araújo, da cidade de Forquilha, no Ceará, pela Maria Pedroso de Abreu, de Itapetininga, em São Paulo, a Madalena Rodrigues Caraça Ribeiro, da Praia Grande, São Paulo, Neide Cria Pupo, de Campinas, a Ana Martelli Dertinati, de Valinhos, a Irene Rodrigues Ferreira, de Campos Belos, em Goiás, a Rosângela Leonel dos Santos, de Paulínia, em São Paulo, Lúcia Moraes Soares Lourenção, de Campinas, Maria Zampiron, de Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, a Célia Aparecida Defante, de Charqueada, em São Paulo, o Leonardo Prenda Xavier, de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, a Maria das Graças Lopes Silva, de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, a Antônia Vieira da Silva, de
Parnarama, no Maranhão, e a Maria Pinto Flores, de Navegantes, em Santa Catarina, que eu quero colocar aqui, diante do Cristo Bom Pastor Misericordioso, para rezar pelas suas intenções e rezar também por você que está aí em casa nos acompanhando agora, seja pela TV ou pelas nossas transmissões, pelas nossas redes sociais, acompanhando também pelo nosso site rs21.com.br. Quero rezar por você, rezar por toda a sua família, principalmente para que o Espírito Santo nos convença, a mim e a você, da necessidade de mudança, de mudarmos de vida, de buscar sempre essa graça, de dizer que é para hoje o que nós precisamos fazer, para hoje, não deixar para amanhã. Quero então iluminar a sua vida com a palavra de Deus, com o Salmo 21. Vamos rezar então, pedindo que a palavra de Deus tome conta do nosso coração. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos. Toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, Ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse salmo traz palavras preciosas para a nossa meditação desse dia. Preste atenção naquilo que o salmista diz. Primeiro, cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Exclamando firmemente. Fez um voto diante de Deus e esse voto, esse compromisso, ele cumpre. Essa deve ser sempre uma decisão firme. Uma vez que nós nos comprometemos com Deus, é preciso sempre, todos os dias, buscar a força necessária para cumprir com os nossos votos. Não, mas não se desespere se por um acaso você fez um voto diante de Deus, se você se comprometeu com alguma coisa e depois, no meio do caminho, acabou falhando ou tentando desistir, se acovardando. Não se preocupe com isso. Levante-se e continue o seu projeto de vida. Levante-se e continue de onde você parou. Ali, retoma os seus votos e continua na presença do Senhor. Mas ainda continua dizendo assim: lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que se voltem ao Senhor e se convertam. Voltar o coração para Deus é mudar de direção. Se você está indo numa outra direção que é contrária a Deus, voltar-se para o Senhor, é mudar de rota, colocar o coração diante do coração de Deus, para que haja uma unidade. O teu coração esteja no coração de Deus e o coração de Deus esteja na sua vida com um objetivo, para que a sua vontade humana se submeta à divina vontade. Mas ele ainda continua dizendo coisas preciosas para entender que somente o Senhor é que pode transformar completamente a vida do homem. Quando a gente se submete a Ele, o poderoso das nações, toda a descendência há de servi-los, as futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor, o povo novo que há de vir. Quer dizer, o povo novo é o povo que aderiu incondicionalmente à graça e que vive então uma vida nova. Tudo isso para que essa palavra fique gravada aí no seu coração e na sua mente e te ajude a rezar, te ajude a tomar decisões. Por isso nós apresentamos a nossa vida, eu apresento a sua história, os seus pedidos, as suas decisões e também as suas indecisões diante de Deus, para que Ele te abençoe. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, representado aqui na imagem de Teu Filho Jesus, o bom pastor misericordioso, para que em nome de Jesus,
dos céus, desça sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, toda a graça necessária para que tomemos decisões firmes e nos corações onde há indecisões, que a sua graça seja abundante para que tomem decisões firmes também, abandonando a incerteza e as indecisões. Mas nós te pedimos também, ó Deus, em nome de Jesus, a graça da cura, da libertação, da restauração da nossa vida. Toma conta de toda a nossa história. Ajuda-nos a superar os obstáculos, ajuda-nos a vencer, porque sem a sua força nós não somos capazes de vencer, não somos capazes de tomar decisões. Consagramos a nossa vida diante de Ti, ó Deus, pedindo que a força do Espírito Santo tome conta da nossa mente, do nosso coração, das nossas decisões, para que vivamos de acordo com o Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça, pela sua bênção em nossa vida. Amém. Amém. Tá aí, então, o segredo para que você tome decisões e viva de acordo com o Evangelho, submetendo a sua vontade à divina vontade, é a oração. Toda vez que nós oramos, sabe o que é a oração? A oração, quando nós oramos, Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas, mas a oração é uma decisão do coração que precisa de Deus, que depende de Deus, portanto, uma atitude de humildade. Na medida que você vai orando, Deus vai te iluminando. Na medida que você vai rezando, Deus vai te iluminando e vai te levando a um processo de um conhecimento interior. Você vai conhecendo as suas fraquezas, conhecendo as suas limitações e apresentando-as diante de Deus para que então aconteça uma mudança completa na sua vida. Está vendo que é um processo gradativo? Na medida que a gente vai lendo o Evangelho, que nós vamos orando e entendendo quais são as nossas limitações, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que essas limitações devem ser colocadas diante de Deus. E aí, se for necessário, passa pelo processo do sacramento da penitência para que a misericórdia de Deus tome conta da sua vida, para você começar uma nova história. Deus dá sempre a graça de que a gente recomece, de que a gente passe por esse processo de mudança. É Deus, que é pura misericórdia, é amor, que está sempre estendendo a mão para nos levantar, para que haja sempre um novo modo de viver. São coisas maravilhosas que Deus nos dá a oportunidade de meditar. Olha, eu quero continuar contando aqui com a sua participação. Liga para cá no nosso telefone 19 3871 9620, manda seu pedido de oração. Tem alguma dúvida sobre esse processo de mudança, essas decisões que a gente precisa tomar na vida? Manda para cá também, nós vamos conversar e de algum modo trazer a resposta para você. Então, 19 3871 9620 para você participar comigo. Também quero convidar você para participar do nosso quadro Catequizando. Já tem algumas pessoas participando aqui e já dando a resposta correta, porque você que acompanha aí a história bíblica, acompanha o Evangelho, sabe bem a resposta. Qual foi o valor que Jesus foi vendido? Qual foi o valor que Jesus foi vendido? Alternativa A, 5 barras de ouro. Alternativa B, 30 moedas de prata. Ou alternativa C, uma pedra de diamante. Qual é a resposta correta? Anota aí, liga para cá. No final do programa eu vou sortear quem está participando, ligar aí para sua casa e nós vamos conversar e rezar juntos. Quem está participando comigo é o Ricardo Alberto Sordilli, de São Sebastião da Grama, em São Paulo. Está dando aqui a resposta. Também o Paulo Manassés de Santana Lima, de Nova Soure, na Bahia. E a Maria Regina Dias Jorge Monção, de Sumaré, em São Paulo. Está faltando você, 19 3871 9620, para você ligar e participar aqui comigo. Estou esperando a sua participação. Daqui a pouquinho nós vamos começar uma conversa aqui sobre um tema. Eu já tenho tentado abordar aqui no conceito evangélico, no processo da vida espiritual, mas nós vamos conversar com quem entende mesmo do assunto sobre a procrastinação. O que será isso? O que é essa palavra que não faz parte aí? Qual o significado dela? Não faz parte do nosso vocabulário diário, né? Ninguém olha para o outro e diz assim, olha, hoje você procrastinou. Ninguém está acostumado, inclusive, a conjugar esse verbo. Ele vai ter outras definições que vai ajudar a gente a compreender. Tem outros significados que vai ajudar a gente a compreender. E talvez você vai se identificar e dizer assim,
eu estou nesse contexto aí, eu estou nesse contexto. Essa palavra eu não uso todo dia na minha vida, mas eu estou nesse contexto. Então, não perca, fica ligadinho aí, eu só vou para o intervalo muito rápido mesmo, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar conversando, para a gente continuar colocando o seu coração diante de Deus. Vou para o intervalo, já já eu volto.